Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a resolução da lista 2 do ciclo 1 do PIC da UBMEP, do nível 2. O primeiro exercício diz o seguinte: efetue a divisão euclidiana nos casos que seguem, identificando os restos. Então, essa lista ela tem os temas de divisão euclidiana e padrões numéricos, né, fenômenos periódicos. Vamos para a nossa resolução. O item A gente tem que o menos 43 vai ser igual a 3 vezes Q mais R, né? O Q é o quociente e o R é o resto. E lembrando que o resto na divisão euclidiana tem que estar entre 0 e 3, né? Tem que ser maior ou igual a 3, maior ou igual que 0 e menor que 3. Então, respeitando essa condição do resto, a gente vai achar os únicos Q e R para que aquilo acontece. E aí, vamos ter que o 3, né? O Q vai ser menos 15 e o resto 2, né? Então, menos 43 é 3 vezes menos 15 mais 2. Então, nesse caso, o resto é 2. No item B, 43 é igual a 3 vezes Q mais R. O R também aqui está entre 0 e 3. E o 43 vai ser igual a 3 vezes 14 mais 1. Então, nesse caso, o resto vai ser 1. No item C, menos 1.453, né, por 10.000. Então, vai ser igual a 10.000 vezes Q mais R. E dessa vez, o R vai ser maior ou igual que 0 e menor que 10.000. E aí, a gente vai ter que o Q vai ser 1, né? E o R vai ser 8.547. Aqui é legal notar que quando, né, o número inteiro é maior que 0, né, positivo, a gente vai ter que o Q e o R a gente encontra facilmente fazendo a divisão do número, né? Mas aí quando o número é negativo, a gente tem que ficar ligado que o resto não pode ser negativo. Então, ali no menos 43, a gente não poderia colocar 3 vezes menos 14, por exemplo, porque aí a gente teria um resto negativo, certo? Para poder completar ali o menos 43. A mesma coisa no item C, né? Se a gente colocasse 10.000 vezes 0, a gente teria que colocar menos 1.453 como resto, o que não pode acontecer, né? O resto nunca pode ser negativo. Vamos para a questão 2. Sabe-se que 503 e 418 deixam restos 7 e 2 quando divididos por 8, respectivamente. Quais são os restos nas divisões de 503 mais 418, 503 vezes 418 por 8, e qual o resto, né, ali da subtração também por 8. Então, aqui, eu chamei aqui do item A, B e C, né? Aqui tá errado aqui. Aqui é... Opa. Aqui é C. Então, vamos primeiro aqui na soma. Antes da gente fazer, né, você poderia simplesmente, né, fazer realmente a soma, né, 503 mais 418, que dá 921, e ver qual o resto dele na divisão por 8. Mas aí já daria um pouquinho mais de trabalho, e a mesma coisa na multiplicação, daria mais trabalho ainda. Então, aqui a gente, como não tá pedindo o quociente, né, só tá pedindo o resto, então vamos ver o que a gente consegue analisando as equações, né, da divisão euclidiana de 503 por 8 e de 418 por 8. Então, aqui a gente vai ter que 503 é 8 vezes Q mais 7, né, porque tá falando ali que o resto é resto 7, né, e 418 é igual a 8P
mais 2, né, que é o resto. Ali eu peguei letras diferentes porque a gente não sabe quem que são essas letras, certo? Então, por isso que eu botei. Mas também não importa, né, pra gente agora. A gente conseguiria achar elas, mas não importa isso pra gente agora. A gente só quer olhar pros restos, ok? E aí eu chamei de equação 1 e 2, né? E aí, como eu quero a soma, né, eu somei as duas equações, certo? Então, eu fiquei com 503 mais 418 de um lado, e do outro eu fiquei 8Q mais 7 mais 8P mais 2. Coloquei o 8 em evidência, ficou 8 vezes Q mais P, mais 7 mais 2, que é 9, certo? Só que eu não poderia falar que o resto da soma é 9, porque o resto é sempre menor que o divisor, certo? Então, tem que ser um resto menor que 8. Então, eu também vou colocar, né, esse 9, eu vou colocar como 8 mais 1 e vou colocar em evidência esse 8, certo? Ali junto. Então, vai ficar 8 vezes Q mais P mais 1. E aí, depois a gente tem mais um, que esse seria o nosso resto real. Então, o resto da soma é 1. Agora, para multiplicação desses dois números, vou multiplicar as duas equações. 503 vezes 418 é igual a 8Q mais 7 vezes 8P mais 2. Fiz a distributiva, fiquei com 8 vezes Q vezes 8 vezes P, mais 8Q vezes 2, mais 8P vezes 7, mais 14, né, que é o 7 vezes 2. E aí, colocando o 8 em evidência, né, eu vou ter 8 vezes Q vezes P, mais 2Q, mais 7P, mais 1. E depois eu vou ter ali o resto, que seria 6, né? Por que não resto 14? Mesma história, né? Tem que ser, o resto aqui, nesse caso, tem que ser menor que 8. Então, esse 14 eu escrevi como 8 mais 6, né? E aí coloquei esse 8 em evidência ali, que é aquele mais 1 ali. E aí, coloquei só o mais 6, que seria o resto depois, certo? O item C, subtrair as duas equações, então ficou 503 menos 418 de um lado, e do outro, 8Q mais 7 menos 8P menos 2. E aí, coloquei o 8 em evidência, 8 vezes Q menos P mais 5, né, que é o 7 menos 2. Então, aqui nesse caso, o resto vai ser 5. Então, novamente, a gente poderia fazer essas continhas de fato e achar um quociente e um resto, mas daria mais trabalho do que a gente analisasse dessa forma, né? Porque tá pedindo só o resto. Exercício 3. O dobro de um número, quando dividido por 5, deixa resto 1. Qual o resto da divisão deste número por 5? Então, aqui a gente tem duas maneiras de fazer. Vou mostrar as duas aqui rapidamente. Eu chamei de x esse número, então eu tenho que 2x é igual a 5 vezes q mais 1, certo? Porque deixa resto 1 na divisão. E aí, eu subtraí menos 1 de cada lado da equação, fiquei com 2x menos 1 igual a 5q. E o que isso quer dizer? O 5q ele está sendo escrito como 2 vezes alguém menos 1. Isso quer dizer que ele é um número ímpar. E como o 5 é ímpar, a gente viu que a multiplicação de dois números é ímpar, né? Quando os dois são ímpar. Então, o 5 é ímpar e o Q também tem que ser ímpar. Então, eu posso escrever o Q como 2K mais 1 para algum K inteiro, porque ele é um número ímpar. E aí, eu substituo esse valor de K, né? De Q, desculpa, lá naquela equação que eu chamei ele de asterístico. Substituindo, eu fiquei com 2x mais menos 1 é igual a 5 vezes 2k mais 1. Fiz a distributiva ali, fiquei com 2 e somei 1 em ambos os membros da equação. Então, de um lado eu fiquei com 2x e do outro eu fiquei com 5, não, desculpa, igual, 2x igual a 5 vezes 2k mais 5 mais 1, certo? E aí, eu dividi por 2
nos dois lados, fiquei com x igual a 5 vezes 2 vezes k mais 6 dividido por 2. Simplificando ali, a gente vai chegar que x é igual a 5k mais 3. Ou seja, o resto é 3, certo? Aqui do segundo jeito, a gente tem que 2x é igual a 5q mais 1. Como 5q termina em 0 ou 5, né? Porque um múltiplo de 5 sempre vai terminar, né? Ou em 0 ou em 5. Então, a gente tem que 5q mais 1 vai terminar ou em 1 ou em 6, certo? Mas 5q mais 1 é par, porque eu estou escrevendo ele como 2 vezes alguém, 2 vezes x. Então, ele tem que terminar em 6, né? Não pode terminar em 1, porque se ele terminasse em 1, ele não seria par. Então, a gente tem que o x termina em 3 ou em 8, né? Porque como o seu dobro termina em 6, então ele tem que terminar em 3 ou 8. Daí o dobro, né? Quando a gente multiplicar por 2, vai dar 6, né? Ou então 16, que daí termina em 6. E aí, na divisão por 5, né, deixa resto 3, certo? Porque quando a gente vai dividir qualquer número que termine em 3 ou em 8 por 5, vai ter resto 3, né? Então, tanto faz aí pensar desse jeito ou de outro, né? A gente vai chegar que o resto vai ter que ser 3.